não gostaria de ser conhecido como especialista, como humorista, como economista, qualquer coisa assim, mas como um cara que escreve, que dança, que pula, que faz política, que não faz política. Enfim, desenvolver todos os meus potenciais e não ficar numa hipertrofia. Um monstrinho que só sabe fazer humor, feito uma anta que só sabe usar tênis. (22 de agosto). O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Década de 40. O Brasil entra para a Segunda Guerra Mundial e começa a enfrentar o rigor da ditadura Vargas. Em Belo Horizonte é lançado o Manifesto dos Mineiros a favor das liberdades democráticas. Este é o cenário em que nasce Henriquinho. Aí eu vou ter que contar uma história. A história de onde eu nasci e como foi. Minas Gerais já significa numa família muito católica, mas católica de comunhão diária e de seguir Nossa Senhora de Fátima e rezar terço toda sexta-feira. Quando eu soube que era homem, eu fiquei tão triste, porque já tinha o Betinho doente, né? Eu sabia que ele ia nascer também com hemofilia. Ninguém não podia apanhar, né? Porque ele era hemofílico, senão machucava, senão tinha derrame. Então ele pintava e bordava, né? No curso ginasial ele tomou bomba 7 anos, no primeiro ano. Não passava do primeiro ano, de jeito nenhum. Porque ele saía, dizia que ia para a aula, né? Todo mundo estava dizendo que estava na aula e não estava nada. Estava na rua, brincando. Que era terrível, sabe? Era o mais levado. Aí eu lembro, porque era assim, tinha a turma mais velha, que era a Wanda, e tinha a turma mais nova, que era a nossa, né? E aí eu lembro muito bem, a gente brigava muito, sabe? Assim, nosso relacionamento era de amor e ódio. Eu tive educação religiosa daquela de comungar em jejum, não poder sequer escovar os dentes antes, porque a água poderia entrar e ia quebrar o dentifrício, ia quebrar o jejum. O medo do demônio, terrível. Eu ia confessar, por exemplo, isso no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, eu ia confessar e voltava pela rua, limpinho, né? Estado de graça, e vinha na base, vinha aquela criança, 4 quarteirões até em casa, falando, Deus pra cá, capeta pra lá. Deus pra cá, capeta pra lá. E vinha, e não me importava quem estivesse olhando. Aí, numa determinada fase daquilo, Deus pra cá, capeta lá, vinha, capeta pra cá, Deus pra lá, e eu voltava pra confessar. A mamãe era muito católica, né? De comunhão diária e tal. E as mais velhas também. Todo mundo religioso ali, todo mundo ia à missa. E o Efil também, calado, mas ia. Nunca reclamou da religiosidade da família, não. Década de 50. Nasce a Petrobras. Em São Paulo, as artes plásticas ganham espaço para as bienais internacionais. No Pará, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sinaliza mudanças. Henriquinho conhece os freis dominicanos. Numa época que eu estava numa angústia terrível, em que eu já sabia que eu ia para o inferno, não havia dúvida. Então eu estava tentando arrumar um arranjo qualquer para ir pelo menos para o purgatório, onde não se queimava. Quando eu conheci os frades dominicanos em Belo Horizonte, no primeiro papo que eu tive com um deles, Frei Mateus Rocha, que chegou a provincial, eu acho, dos dominicanos, ele me explicou para meu alívio que não existia fogo no inferno. Seria a ausência de Deus. Falei, bom, então, tudo bem, não tem perigo. Não vou sentir muita falta, queimar é que não dá. E essa minha libertação do fogo do inferno me deu um sentimento de gratidão muito grande com os dominicanos. Olha, foi uma relação muito íntima, porque esse Frei Mateus, dominicano, ele foi para Belo Horizonte para trabalhar a juventude, né, o pessoal de nível colegial, numa entidade chamada Juventude Estudantil Católica. E esse Frei Mateus chegou com ideias, com uma visão do cristianismo, né, muito mais do que do catolicismo, extremamente aberta, arejada, social. Seria, digamos assim, a semente do que mais tarde se transformou na teologia da libertação, né? A missão do católico e do pessoal da Ação Católica era ajudar todo mundo. Você tem que fazer sua parte
E é importante para tudo que você faça, São Paulo. Então, a parte do Enfio era o desenho. E aí ele passou a frequentar a ação católica, passou a frequentar o convento dos dominicanos, como todos nós naquela época, e tinha um programa de ação muito intenso, por exemplo, junto às favelas de Belo Horizonte. 1957. O Centro de Estudos Cinematográficos de Belo Horizonte tem em seu acervo filmes da Nouvelle Vague. Henriquinho descobre o cinema de autor. Esta semente leva 30 anos para dar o seu único fruto. Tanga deu no New York Times, filme roteirizado e dirigido por Enfio. Vamos trocar Frau Regine pelo New York Times. Então, eu acho que é um filme que é a nossa cara, que é a cara do Brasil. Então, é engraçado de uma maneira meio terrível, muito inteligente. E eu acho muito bonito, eu acho especial, eu acho um filme único. Aquele estilo próprio que vem espontaneamente, é a maneira dele brincar com as coisas, a maneira dele falar sério, a maneira dele ser cruel. Porque o filme é cruel do começo ao fim, né? É um filme sem herói. Não tem apoio, não tem salvação, somos todos culpados no filme. Né? Que eu segui todo o acompanhamento do filme. Ele me chamou quando ele começou a escrever o papel. Então eu segui a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão. E o Enfio partiu muito de uma ideia assim de cartoon mesmo. Sou comunista russo! Sou católico, meu filho. Não vem com espiritismo pro meu lado, não, tá? Eu acho que ele certamente teria feito mais filmes. Ele adorava essa coisa de imagem em filme e tal e tudo. Tanga para mim, é claramente um primeiro filme, assim. É um estudante em fio. Quando ele escreveu o roteiro, ele fez uma coisa que o Fellini faz, né? Que é cartoonizar o filme inteiro. Então, o filme, ele é assim, ele é um catatal, que ele está todo desenhado, cena por cena. Só Enfio levaria a luta pelo poder às últimas consequências do humor. Começou a desenhar em Belo Horizonte, no casamento da Tanda. Ele desenhou o altar com todos os detalhes. Tudo que tinha no altar tinha na fotografia. Tinha no retrato que ele fez. A mãe ficou impressionada com aquilo, mas não pensou que ele fosse continuar, né? Início da década de 60. Transformações políticas nas cidades e no campo. O irmão mais velho de Enfio, Betinho, se destaca como líder estudantil. Morre seu Henrique, o pai da família Souza. Henriquinho precisa ajudar na renda familiar. O que eu tentei durante o tempo todo foi não ser o que eu acabei sendo, que era trabalhar em jornal. Eu digo que eu tentei não ser, porque eu comecei a trabalhar em jornal, numa revista, e foi por insistência de um irmão meu e de um editor da revista Alterosa em Belo Horizonte, e ele praticamente me fez humorista à força. Roberto Drummond queria descobrir um novo talento para as charges da revista Alterosa. Nascia Enfio, o filho de Henrique. Ele achou horrível primeiro, e o Roberto não gostou. E aí ele começou. Toda semana eu tinha que fazer um desenho. Tarefa, assim, ele odiou até. Porque ele queria fazer sem compromisso.